Pense rápido. E se o computador que você usa hoje, a internet que conecta o mundo inteiro e até os sistemas de criptografia que protegem suas mensagens tivessem nascido de uma única pergunta estratégica feita durante um dos períodos mais tensos da história humana? Como vencer uma guerra sem apertar o gatilho primeiro? Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética travaram uma disputa que não acontecia apenas com tanques, soldados ou mísseis nucleares. A verdadeira batalha estava acontecendo dentro de laboratórios, universidades e centros de pesquisa. Ali, cientistas, engenheiros e matemáticos estavam sendo financiados em níveis nunca antes vistos para resolver problemas que poderiam decidir o destino do planeta. O fato central é simples e historicamente documentado. A corrida tecnológica da Guerra Fria acelerou de forma decisiva o desenvolvimento da computação moderna, da criptografia avançada e das primeiras redes que mais tarde se transformariam na internet. Não foi apenas uma competição militar, foi uma disputa científica global que redefiniu o futuro da tecnologia. Mas se a Guerra Fria foi essencialmente uma disputa ideológica entre capitalismo e comunismo, por que ela acabou impulsionando tanto a ciência da computação? Como sistemas criados para fins militares acabaram se transformando em tecnologias civis usadas por bilhões de pessoas? E até que ponto a inovação tecnológica que molda o mundo atual nasceu de um ambiente de medo nuclear e competição estratégica? Para entender isso, precisamos voltar ao final da década de 1940. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois grandes blocos de poder. De um lado estavam os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Do outro, a União Soviética e o bloco socialista do leste europeu. Ambos possuíam armas nucleares e sabiam que um conflito direto poderia significar destruição mútua. Nesse contexto, surgiu uma nova forma de poder: superioridade tecnológica. A lógica era clara. Quem dominasse as tecnologias mais avançadas teria vantagem militar, econômica e política. Por isso, governos começaram a investir massivamente em pesquisa científica. Nos Estados Unidos, uma das respostas mais importantes foi a criação, em 1958, da ARPA, a Advanced Research Projects Agency, uma agência de pesquisa do Departamento de Defesa criada logo após o lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957. O Sputnik foi o primeiro satélite artificial da história e sua colocação em órbita pela União Soviética causou choque nos Estados Unidos. Se os soviéticos conseguiam colocar um satélite no espaço, isso também significava que possuíam foguetes capazes de lançar ogivas nucleares intercontinentais. A reação americana foi imediata. Recursos gigantescos começaram a ser direcionados para universidades como MIT, Stanford e UCLA. Pesquisadores receberam financiamento para explorar áreas que até então eram puramente acadêmicas, como ciência da computação, teoria da informação e redes de comunicação. Nesse período, os computadores ainda eram enormes, caros e raros. Máquinas como o ENIAC e o UNIVAC ocupavam salas inteiras e eram utilizadas principalmente para cálculos científicos e militares. Mas a Guerra Fria criou uma necessidade urgente: processar grandes quantidades de informação rapidamente. Era preciso simular trajetórias de mísseis balísticos, decifrar mensagens criptografadas, analisar dados de radares e controlar sistemas de defesa aérea. Tudo isso exigia capacidade computacional muito além do que existia até então. Ao mesmo tempo, outro problema crítico emergia: comunicação segura. Durante uma guerra potencialmente nuclear, centros de comando precisavam se comunicar de forma confiável, mesmo se partes da infraestrutura fossem destruídas. Sistemas de comunicação centralizados eram vulneráveis, porque bastava destruir um ponto crítico para derrubar toda a rede. Foi nesse contexto que pesquisadores como Paul Baran, trabalhando para a Rand Corporation nos Estados Unidos na década de 1960, começaram a estudar redes distribuídas. A ideia era revolucionária para a época. Em vez de depender de um único centro de controle, a comunicação poderia ser dividida em pequenos pacotes de dados que viajariam por múltiplos caminhos dentro de uma rede descentralizada. Se um caminho fosse destruído, os pacotes poderiam simplesmente encontrar outro. Esse conceito ficou conhecido como comutação de pacotes, e ele se tornaria a base fundamental da internet moderna. Essas ideias começaram a ganhar forma concreta em 1969, com a criação da ARPANET, a primeira rede de computadores de longa distância baseada em comutação de pacotes. Os primeiros 4 nós da rede estavam em universidades americanas: UCLA, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara e University of Utah. O primeiro teste aconteceu em 29 de outubro de 1969. Um pesquisador na UCLA tentou enviar a palavra login para um computador no Stanford Research Institute. O sistema travou após as 2 primeiras letras. A primeira mensagem da história da internet acabou sendo simplesmente LO. Apesar do começo modesto, aquele experimento inaugurava uma nova era na comunicação digital. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a União Soviética também investia fortemente em ciência e tecnologia. O país desenvolveu importantes avanços em matemática aplicada, física nuclear e engenharia espacial. Cientistas soviéticos como Sergei Korolev lideraram o programa espacial que colocou o primeiro satélite e o primeiro ser humano em órbita da Terra. Mesmo assim, a estrutura científica soviética enfrentava desafios organizacionais e burocráticos que dificultaram a criação
criação de redes computacionais nacionais comparáveis às que estavam surgindo nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a criptografia também evoluía rapidamente. Durante a Guerra Fria, proteger comunicações militares e diplomáticas tornou-se uma prioridade absoluta. Agências como a NSA nos Estados Unidos investiram pesadamente em matemática, teoria dos números e algoritmos de criptografia. Décadas depois, muitas dessas pesquisas contribuiriam para o desenvolvimento de sistemas criptográficos modernos usados em transações bancárias, comércio eletrônico e segurança digital. Outro avanço crucial ocorreu na miniaturização eletrônica. Em 1958, o engenheiro Jack Kilby, da Texas Instruments, demonstrou o primeiro circuito integrado funcional. Pouco depois, Robert Noyce, da Fairchild Semiconductor, desenvolveu uma versão que se tornaria o padrão da indústria. Os circuitos integrados permitiram colocar múltiplos componentes eletrônicos em um único chip de silício. Essa inovação abriu caminho para computadores menores, mais rápidos e muito mais baratos. O próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos se tornou um dos maiores compradores iniciais dessa tecnologia, ajudando a viabilizar economicamente a indústria de semicondutores, que hoje sustenta praticamente toda a economia digital. O curioso é que muitas dessas tecnologias não foram criadas com o objetivo de transformar a vida cotidiana das pessoas. Elas nasceram como respostas estratégicas a problemas militares extremamente específicos. E ainda assim, décadas depois, essas mesmas soluções passaram a definir o funcionamento da sociedade global. A internet, que começou como ARPANET, se expandiu para redes acadêmicas, depois comerciais, e finalmente se tornou a infraestrutura fundamental da comunicação global. Algoritmos de criptografia desenvolvidos em ambientes de inteligência agora protegem bilhões de transações digitais todos os dias. Computadores projetados para cálculos balísticos evoluíram para dispositivos pessoais capazes de realizar trilhões de operações por segundo. Tudo isso foi impulsionado por um período histórico marcado por medo, competição e equilíbrio nuclear. A Guerra Fria terminou oficialmente em 1991 com a dissolução da União Soviética, mas a infraestrutura científica, tecnológica e institucional criada durante aquele período continuou evoluindo e moldando o mundo moderno. Hoje, novas potências disputam liderança em áreas como inteligência artificial, computação quântica, segurança cibernética e exploração espacial. Mais uma vez, governos estão investindo bilhões em pesquisa científica com objetivos estratégicos. A história sugere algo intrigante. Muitas das tecnologias mais transformadoras da humanidade surgiram não apenas de curiosidade científica, mas também de rivalidades geopolíticas profundas. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se grande parte da tecnologia que conecta o mundo hoje nasceu de uma competição global, impulsionada pelo medo de destruição nuclear, o que isso revela sobre a forma como a humanidade avança cientificamente? Será que os maiores saltos tecnológicos acontecem quando cooperamos ou quando competimos?